Por que que a capa do livro é tão importante? E como é que se juntam título, subtítulo e imagem para a criação de uma capa que faça sentido para o seu leitor e ajude você a vender o seu livro? Vem comigo! Oi, aqui é a Cama Escrivana e hoje a gente vai falar desse assunto que é super, hiper importante na hora de conceber e de publicar um livro, que é a capa. Já de cara, quero dizer para você, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa informação e, óbvio, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma questão a colocar ou então até alguma contribuição, bota aqui nos comentários e a gente conversa depois do vídeo, tá bom? Vamos lá, bora para esse assunto! Bom, primeira coisa muito importante é por que que a capa de um livro é super importante. É claro, quando você é um autor super conhecido, né, e tem aí as suas obras já divulgadas por milhares e milhares e milhares de mídias, é um pouco mais fácil as pessoas comprarem por você e não pelo livro. Mas, se você é como eu, ou como a esmagadora maioria dos autores que têm uma certa fama, mas que não são vendáveis só porque sim, né? E precisam efetivamente atrair a atenção de um possível comprador e de um possível leitor, a capa é a chave para isso. Afinal de contas, sem um impacto na capa, as pessoas passam para o próximo, né? Imagina você, é o mesmo raciocínio. Se esse vídeo não te interessasse, você em 3 ou 4 segundos já teria mudado de vídeo, pulado para o próximo e nós não estaríamos aqui nessa conversa. Com o seu livro é a mesma coisa. Então, a primeira lição importante é: para quem é a capa? A capa não é para você. A capa é para o seu comprador. Então, a capa ela tem que transmitir tudo aquilo que o seu possível comprador quer saber na hora de comprar. Bom, vamos lá, eu vou pegar como exemplo um dos meus livros, que é O Deus é uma Divorciada, a capa tá aqui, e eu escolhi ele exatamente porque é uma das capas que mais conecta, né, com os meus leitores ou com possíveis leitores e leitoras, até pessoas, na verdade, que não são público, acabam sendo atraídas por essa, né, pela curiosidade e chamam a atenção. Então, eu vou usar essa capa como crítica, tá? E a ideia é realmente a gente trabalhar em cima desses conceitos que eu vou trazer aqui sobre, claro, de novo, esse é um exemplo de uma capa minha, para não criticar a capa de ninguém, mas eu posso fazer aqui um feedback e trazer para você quais são os elementos principais na hora de pensar no que eu preciso para uma capa, tá bom? E claro, a primeira coisa, falando aqui desta capa, é que eu conheço bastante bem o meu público. O meu livro, ele é para mulheres cristãs que participem de igrejas católicas, evangélicas, não importa, ou protestantes, mas que sejam mulheres que estão dentro destas igrejas, que eventualmente passam por um divórcio, ou estão passando pelo divórcio, e que não querem deixar a vida na igreja, mas não veem esperança. Então, o livro é para esse tipo de pessoa, entendeu? Eu conheço bem esse público, eu conheço bem essa realidade, então eu montei a capa para conversar com essa mulher. Não interessa se eu gosto ou não, e não me interessa se mulheres casadas, por exemplo, acham que a capa faz alguma diferença, se homens casados, se homens divorciados, se adolescentes que nunca casaram, não é para eles o livro. O meu livro tem um foco específico e o meu objetivo era me comunicar e me conectar com esse público. Então, essa foi a primeira coisa e esse é o primeiro convite que eu faço para você. Com quem você quer conversar para que o seu livro, né, transforme-se numa mensagem poderosa? Ou seja, quem é o público-alvo do seu livro? Essa é a primeira coisa a se pensar. Bom, aqui é o seguinte, quando a gente está falando de título, né, e eu vou usar bem o título, e eu já sei, a gente vai falar depois das cores e tal, mas eu vou falar especificamente do título, tá? Primeira coisa importante, título mais subtítulo na Amazon, e a gente vai falar de subtítulo, os dois somados só podem ter no máximo 200 caracteres. Então, fica muito ligado, porque você tem um limite de caracteres na hora de fazer a sua publicação do livro na Amazon, então não é que você pode botar montes de textos assim aleatórios. Bom, dito isso, o título é aquele texto que chama a atenção, que prende a curiosidade, ou então é uma coisa poética, mas é realmente alguma coisa que faz com que aquela pessoa que passa pelo seu livro, ou fisicamente ou digitalmente, né,
que ela deu uma segunda olhadinha, falou: "Opa, do que se trata isso aqui?". No meu caso, né, falando desse livro aqui, Deus ama a divorciada, por que eu escolhi esse título? Porque lembrando do meu público, né, é muito comum uma mulher divorciada, ou uma mulher recém-divorciada, ou uma mulher casada que está com problemas, até homens casados que estão com problemas dentro da igreja, na hora que pensam ou cogitam no divórcio, ouvirem o seguinte: "Ah, Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio". E aqui esse título é de propósito, ele é uma contraposição ao Deus odeia o divórcio. É verdade, Deus odeia o divórcio, mas não é disso que nós estamos falando. Deus ama a divorciada. E é sobre isso o livro. Então o título ele tem o objetivo de, ao mesmo tempo que pegar um elemento que é conhecido do público, também pegar um elemento que contrapõe ou choca um pouco, ou sai um pouco daquilo que é esperado por quem está dentro do contexto. Então pense nisso quando você for fazer um título, lembre-se que o título ele não precisa ser um título que você gosta. Ele é um título para o seu leitor. Ele tem que ser um título que faça sentido para o seu leitor, ou para aquela pessoa que vai comprar o seu livro, que você quer que compre o seu livro, ok? Então, se eu falasse assim, por exemplo, lá sei eu, o que Deus acha do divórcio, como Deus vê o divórcio, não tem o mesmo impacto, né? Claro, até poderia falar sobre o assunto, mas não gera curiosidade, não chama atenção, não se destaca. Então, pense nisso na hora de pensar no título, mesmo que ele não seja tão claro em relação à mensagem do seu livro. Ele pode ser poético, ele pode gerar algum tipo de curiosidade, mas ele tem que trazer aquela primeira atenção da pessoa para o livro que você quer vender. O subtítulo. Subtítulo, como eu falei, título mais subtítulo, 200 caracteres no máximo. Então, o subtítulo ele tem algumas funções. A primeira função do subtítulo é explicar a que veio o seu livro, né? Já que no título eu posso fazer uma frase de efeito, eu posso fazer uma frase poética, eu posso fazer alguma coisa que seja um pouco menos clara, é aqui no subtítulo que eu vou garantir que a pessoa que está na frente do meu livro entendeu que aquele livro é para ela e ela precisa comprar. Então, é aqui no subtítulo, por exemplo, que eu vou colocar promessas, eventuais promessas. Então, no meu caso aqui não tem promessa, né? Quer dizer, tem uma promessa, mas assim, como resgatar o amor próprio e lidar com os desafios pós-divórcio, filhos, ex-marido, igreja, fé, etc. Bom, então é aqui que eu conto sobre o que é este livro, tá? Claro, neste caso aqui eu não estou vendendo método nenhum, então eu só deixei isso muito mais claro, né? Muito mais, não é claro, mas eu deixei aqui detalhado o que eu queria. Importante ressaltar que eu deixei aqui também no subtítulo, e isso é bem importante lembrar, é importante a gente saber que o subtítulo precisa carregar palavras-chave de pesquisa, né? Então vamos pensar o seguinte: quem é que vai comprar o meu livro? Mulheres divorciadas ou mulheres em processo de divórcio. Boa. Legal. Quais são as palavras que elas usam para pesquisar um conteúdo para elas? Divórcio, mulher divorciada, mulher cristã, ex-marido, filhos, né? Fé, igreja, tal. Então, eu pego estes termos e coloco dentro do meu subtítulo, de modo que isso, não claro na capa, mas depois no cadastro na Amazon, isso me ajuda também a aumentar a minha chance de ser pesquisada, né? Ou de ser encontrada nas pesquisas dos meus possíveis leitores, tá? Então, o subtítulo ele tem o objetivo de explicar aquilo a que veio o livro, né? E convencer aquela pessoa de que ela precisa daquele livro. Uma outra opção, né? A gente está falando aqui de uma coisa com menos promessa, mas, por exemplo, se tivesse um método no subtítulo, eu vou falar sobre o que é o método. Então, por exemplo, digamos que meu livro fosse Deus ama a divorciada, 10 passos para resgatar o amor próprio e saber lidar com o pós-divórcio. 10 passos, então já estou deixando claro que é um método com 10 passos, né? Ou, por exemplo, resgate o seu amor próprio e aprenda a lidar com ex-marido, filhos e igreja em 90 dias. Eu estou fazendo uma promessa aqui. Eu também poderia fazer isso. No meu caso, eu não tenho esse limite dentro do livro, eu não coloquei. Mas se eu tivesse colocado um método ou uma proposta desse tipo,
dentro do subtítulo isso caberia, tá? Mais uma coisa importante, duas na verdade. A primeira coisa importante, né, dessas duas que eu quero falar, é que títulos e subtítulos, eles são muito encontrados em livros técnicos, em livros científicos, em livros de autoajuda, mas subtítulo num livro de ficção não é comum, tá bom? Então não se preocupe em relação a isso. Subtítulo não é tão necessário num livro de ficção ou num livro de romance. Ficção que eu tô falando aqui, tudo que não é real, não precisa ser necessariamente ficção científica, tá? A segunda coisa que é importante é cuidado com os termos que você vai colocar aqui. Por quê? Porque aqui, embora na capa você possa colocar a arte que você quiser, quando você for para a Amazon, você não vai poder colocar, por exemplo, emoji, que não cabe no cadastro da Amazon, não pode. Você não vai poder usar ofensas aqui, você vai ter dificuldade, né? Provavelmente você não vai conseguir publicar o seu livro, ou o seu livro não vai ser encontrado nas pesquisas por texto. Você não pode usar, por exemplo, termos como mais vendido, best-seller, etc. Isso não pode, a Amazon não publica o seu livro se você usar esse tipo de coisa. E também não pode citar outros autores que você não tem autorização para citar. Então eu não posso, por exemplo, dizer assim: olha, Deus é uma divorciada, siga o método do Joãozinho da Silva, interpretado por mim. Isso não pode acontecer, a Amazon também não permite a publicação do seu livro no final, tá bom? E claro, para o seu leitor, embora isso até pudesse de alguma forma enriquecer, no fim das contas você não consegue chegar no final do processo, então desista disso. Se você tiver que inserir algum tipo de informação desse tipo, bote dentro do livro, ok? A imagem, ela é o que a pessoa bate o olho primeiro, né? Bom, título e imagem. Depende muito de quem é a pessoa, mas a imagem ela tem que ser um reforço, ou ela tem que ser um resumo daquilo que você quer transmitir para o seu possível leitor. Nesse caso aqui, do meu livro, né, especificamente falando, você pode ver que eu escolhi de propósito uma mão feminina, e dá para ver que é feminina por causa da maneira como as unhas estão tratadas e tal, e que tem uma marquinha, né, da ausência da aliança. É de propósito. Por quê? Porque quando uma mulher se divorcia, talvez quando o homem se divorcie também passe pela mesma coisa, mas voltando para o meu foco aqui, uma das primeiras coisas que a gente faz quando se divorcia é tirar a aliança. Então, a sensação de que falta alguma coisa, né, é a marca física de que o divórcio aconteceu. E essa imagem é a tradução disso que eu queria mostrar para o meu leitor, na verdade, para a minha leitora. Então, a imagem ela é muito importante. Ela tem que ser uma imagem clara, uma imagem concisa, uma imagem que transmita aquilo que eu quero transmitir, ou que pelo menos chame a atenção para a pessoa se identificar e se conectar, tá? É claro, eu estou falando aqui de uma imagem, a capa pode ser uma capa clean, pode não ter imagem nenhuma, a capa pode ser, por exemplo, 5 linguagens do amor, então tem um 5 grande, sei lá, tem muitas formas de pensar na capa, mas quando a gente vai pensar na capa em termos de imagem, a gente precisa pensar qual é a imagem que pode contribuir para transmitir a mensagem que eu quero já para aquele possível leitor na hora que ele ou ela passa na frente do meu livro, tá? Quando a imagem não vai ajudar, às vezes é melhor ter uma capa lisa. Lembrando que, claro, se você for fazer a versão digital, a página da Amazon é branca, então a capa toda branca normalmente não funciona tão bem, tá bom? Mas aí é só para você lembrar a importância da imagem a ser escolhida. E claro, ela tem que causar atração e não rejeição no seu público. Vamos lá. Por fim, o conjunto da obra, ou seja, imagem, título e subtítulo e, claro, nome do autor, todos juntos dentro da capa, tá? Então, o que é importante ter claro aqui? Primeiro, cada uma das coisas tem que ter leitura. Eu, por exemplo, já sei que essa cor que está escrito divorciada, ela não dá uma leitura tão legal. Então, ela chama um pouco a atenção, mas ela não dá o destaque que eu queria. Não sei se é por causa da fonte, se é por causa da cor, mas de fato ela não dá, ou não salta como eu gostaria, e eu em algum momento vou ter que repensar isso aqui,
Mas é para você ver também que é importante pensar nisso, quer dizer, ah, eu tenho lá uma cor que eu gosto, ou tenho uma cor que faz sentido para o meu tema, mas se não der leitura, não é tão legal. Você precisa ter uma capa que dê leitura, que as pessoas batam o olho e entendam o que está escrito. O subtítulo, por exemplo, ele está pequeno, né? Agora, ele está pequeno porque dentro da composição ele não pode roubar o protagonismo da imagem e do título, no meu caso, tá bom? De qualquer modo, o título sempre vai ser maior do que o subtítulo, claro, né? O nome do autor ele pode ser do mesmo tamanho, ou ele pode ser um pouco menor, mas é importante que na hora de montar o conjunto, e não tem muito regra fixa, mas é importante pensar que no conjunto da obra você tem que ter uma disposição de elementos que tudo seja visível, que tudo seja legível e que a pessoa consiga entender, mesmo que ela esteja no celular. Por quê? Porque quando você está falando de livro digital, é isso aqui que a pessoa está vendo. Então, se você for pensar, também não faça um texto tão grande assim, porque aqui no celular ela não vai conseguir ler e aí não adianta. Você perdeu todo o seu esforço para mostrar para aquela pessoa que aquele livro era para ela, porque ela não conseguiu ver. Pronto, agora você já sabe quais são os pontos que você tem que considerar e você já sabe como você pode começar a se preparar ou para fazer a sua própria capa ou para pedir a capa para um profissional, de modo que todos os elementos que são essenciais estejam bem pensados, bem elaborados e que a sua capa seja um sucesso, assim como o livro que você escreveu.